Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, quadro que a galera curte e no qual a gente faz abordagens heterodoxas sobre temas heterodoxos também relacionados com história que geralmente não aparecem nos livros. Pois é, se tem um assunto que é polêmico na história do Brasil, gera muita especulação, é a morte de Getúlio Vargas. A morte de Getúlio gerou muito debate, muita especulação, principalmente, evidentemente, na época, e até hoje tem gente que acredita que Getúlio não se matou, que Getúlio foi assassinado pelos seus rivais políticos, seus opositores, mas, na verdade, isso não passa de teoria da conspiração. Na verdade, Getúlio se matou. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Gente, para a gente entender direito a questão do suicídio do Getúlio Vargas, é importante a gente fazer uma rápida cronologia dos fatos que antecederam a morte de Getúlio Vargas. Vamos lá, então. Primeira questão da morte dele, que não foi no primeiro governo. Muita gente acha que foi no final da era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Mas não foi. Getúlio, em 1945, renunciou, e depois veio o governo do Dutra, e depois o Getúlio se candidatou e foi eleito em 1950, novamente presidente da República. Deu um banho, eleito com quase 50% dos votos, 48% para ser mais preciso, e assumiu novamente o governo. Veio com toda a força, com aquele perfil nacionalista do governo dele, nacionalista principalmente, é claro, em termos econômicos. Isso incomodava muito a oposição. Então a gente tinha assim, uma certa polarização ideológica nessa época entre nacionalistas representados pelo PTB de Getúlio Vargas e os liberais representados pela UDN, que tinha como grande líder Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, um cara polêmico, que fez uma pressão danada durante o primeiro governo do Vargas. O Lacerda era extremamente conservador em termos políticos e liberal em termos econômicos. Ele tinha apoio das elites, da burguesia, do empresariado, que era favorável ao capital estrangeiro. Esse foi o grande embate, esses liberais da UDN e os nacionalistas do PTB, que defendiam um chamado nacional-desenvolvimentismo, defendiam o monopólio das riquezas naturais do Brasil, recursos hídricos, posteriormente o petróleo, aí nesse segundo governo Vargas, enfim, uma postura que não era favorável à exploração de riquezas naturais do Brasil pelo capital estrangeiro, por empresas estrangeiras. Naturalmente, isso incomodava essas elites ligadas à UDN, que eram favoráveis a empresas estrangeiras atuarem no Brasil nesses setores ligados aos recursos naturais. Logo assim que ele foi eleito, começou a campanha do Petróleo é Nosso, enfim, se descobriu o petróleo no Brasil, chegou-se a essa confirmação e começou a campanha O Petróleo é Nosso, encabeçada evidentemente por Vargas, que era contrário à exploração do petróleo por empresas estrangeiras, Shell, Texaco, Esso, etc, etc. Ele defendia a exploração do petróleo por uma empresa nacional, no caso, a Petrobras. E ele ganhou essa briga. A Petrobras foi criada, foi implantado o monopólio estatal do petróleo, e essa briga aí, ele ganhou. Incomodou muito, evidentemente, a UDN, e esses setores favoráveis ao capital estrangeiro. Muito bem, mas Vargas tentou emplacar uma outra lei, que foi a lei da remessa de lucros, uma lei que limitava o envio de lucros de empresas estrangeiras sediadas no Brasil para o exterior, para as suas sedes. Ele tentou limitar esse envio de lucros, essas remessas de lucro para o exterior, mas essa ele perdeu. Ele perdeu no Congresso, aí no caso foi vitória da UDN. Mas o momento político era muito tenso, os trabalhadores reclamavam muito, os salários estavam muito defasados, havia uma insatisfação generalizada. Então, o que acontece? Em 1953 pipocaram greves para tudo quanto é lado, isso incomodava muito Vargas, porque evidentemente ele, trabalhista, Então, um fato aí complicou essa polêmica, esse embate, aí, essa polarização entre nacionalistas e liberais, entre PTB e UDN. O que é que foi?
O João Goulart, né, que era ministro do Trabalho do Getúlio, ele propôs um aumento de 100% para o salário mínimo. Aquilo foi uma loucura, né? As elites, os empresários reclamaram, né? E o Getúlio, mais uma vez pressionado, ele acabou demitindo o João Goulart, mas acabou autorizando o aumento de 100%. Tá? Então a oposição cresceu mais ainda, principalmente entre as elites e, é claro, entre o empresariado, que não gostou nada disso, né? Aumento de 100% do salário mínimo é difícil de segurar. Tá? Então a radicalização ela cresceu mais ainda. Foi aí que ocorreu um evento que foi assim, né, terrível, né, para o governo Vargas, que foi um atentado contra o Carlos Lacerda, né, um atentado, o famoso atentado da Rua Toneleiros, em que o chefe de segurança do Lacerda, que era o major da aeronáutica, o major Vaz, ele morreu, tá? E o Lacerda parece que foi ferido também no atentado, né? Mas a morte do major Vaz foi um grande problema, tá? Então isso complicou demais a situação do Getúlio, tá? E a imprensa caiu de pau em cima, a tribuna da imprensa, o jornal do Lacerda, nem se fala, acusava Getúlio de ser um assassino, um mandante daquilo, né? A imprensa, o Globo, o Estado de São Paulo, colocaram em primeira página que o Catete tinha virado um mar de lama. O Catete era o Palácio do Catete, né? A sede do governo federal naquela época. A pressão foi crescendo e em agosto os militares, né? Os militares oficiais, graduados, antigos, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, e eles soltaram um manifesto pedindo a renúncia do Getúlio Vargas, em função desse atentado aí da Rua Toneleiros, né? Então eles pediram a renúncia do Vargas. E Vargas se recusou a renunciar, ele no máximo aceitava se licenciar, não aceitava em hipótese alguma renunciar de novo, a pressão foi crescendo e surgiram, né, denúncias de corrupção dentro do governo do Vargas. Mas, enfim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio se matou com um tiro no coração, tá? Usando a sua arma, né, que era um Colt 38 com cabo de madrepérola, ele se matou. Essa foi a conclusão, a qual a polícia chegou e que realmente, por todas as evidências, parece ser uma conclusão correta. Tá? Agora, só para complementar, né, e reafirmar isso aí que a gente está falando em relação à questão do suicídio, que foi suicídio mesmo, eu fiz aqui uma listinha, né, assim, com os arrolados na investigação da polícia na época. Tá? Então aqui aparece Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal do Getúlio, Climério de Almeida, que também era da guarda pessoal de Getúlio. Tá? Esse Climério de Almeida foi denunciado por um taxista que, né, teria feito uma corrida com ele. O próprio taxista procurou a polícia para falar isso. Essa corrida foi na véspera do atentado. Ele disse que levou, né, o Climério ao local do atentado, o prédio lá onde morava o Lacerda. Então o próprio taxista procurou voluntariamente a polícia, né, depois do atentado para falar sobre isso. E aí complicou tudo. Tá? Eu coloquei aqui também o Benjamin Vargas, irmão do Getúlio Vargas, muito colado com Gregório Fortunato. Coloco aqui também Lutero Vargas, Manuel Vargas, todos dois filhos de Vargas. O Manuel Vargas era o Maneco, né, conhecido como Maneco, que inclusive vendeu um terreno para o Gregório, tá? Fortunato, por um terreno não, uma fazenda, tá? Por uma quantia absurda. A polícia descobriu isso aí, sendo que o Gregório Fortunato não tinha a menor condição de comprar aquela fazenda. Isso foi tudo resultado de investigação. Tá? Conclusão da polícia, né, que realmente Gregório Fortunato foi o responsável pelo atentado. Todo mundo ficou livre. Benjamin Vargas, Lutero Vargas, os dois filhos do Vargas, o Lutero, né, o Maneco, ficaram livres e a coisa sobrou realmente para o Gregório Fortunato, né, e ele acabou assumindo a responsabilidade. Então tudo aponta para o quê? O Vargas realmente, né, parecia não saber de nada do que estava acontecendo. Não é? Então, resultado, vem a pergunta, por que o suicídio? Tá? Então, eu arrolei algumas evidências aqui que apontam realmente que,
né, para essa hipótese que realmente ele suicidou. Primeiro, o Vargas era um cara que tinha uma consciência profunda do papel histórico que ele desempenhava. Quer dizer, renunciar de novo, né, seria como ele admitir a sua culpa nisso aí, né, e tudo parece indicar, né, para a direção de que ele não sabia, foi uma atrapalhada do Gregório Fortunato e do irmão do Vargas. Uma outra evidência também, né, que aponta para o suicídio seria o quê? O linchamento moral que ele passaria pelos seus adversários políticos. Ele renunciando, assumindo, teoricamente assumindo a sua culpa, o linchamento moral que ele sofreria da imprensa. Tá? Eu coloco também aqui a questão da família dele. O Vargas era o patriarca da família, imagina, né, ele renunciando, evidentemente a polícia iria fustigar, né, toda a vida da família dele, então, né, isso teria sido mais um motivo. E um outro ponto também interessante, que eu anotei aqui, foi uma anotação que o Vargas deixou na agenda dele. Eu tive a oportunidade de ver essa agenda, uma vez eu fiz um trabalho de pesquisa lá no Museu do Catete, eu vi essa agenda, e na agenda ele colocou exatamente o seguinte, eu separei esse trecho, está escrito isso aqui na agenda: já que o Ministério não chegou a uma conclusão, eu vou decidir. Determino que os ministros militares mantenham a ordem pública. Se a ordem pública for mantida, entrarei com um pedido de licença. Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Isso anotado pelo próprio Vargas na agenda dele. Tá? Então isso é mais do que evidência. Depois tem uma confissão que ele fez ao Oswaldo Aranha, o próprio Oswaldo Aranha, que era ministro dele, homem de confiança, né? Na qual ele desabafou: eu me sinto envolvido num mar de lama. Não é? O Oswaldo Aranha tentou dar uma força, mas não adiantou. E teve um acontecimento interessante. Ele fez uma consulta durante esse processo, né? Uma consulta médica lá no Catete, e o médico dele relatou que durante a consulta o Getúlio perguntou a ele, né, onde ficava exatamente o coração, né? Pediu que ele apontasse, localizasse onde ficava o coração. Tá? Ou seja, ele suicidou com um tiro no coração. Tá? Então, esses fatos são mais do que suficientes para, né, na minha visão, provar que Getúlio realmente se matou. Tá? Ele prometeu que só tirariam, ele daria morto, vão tirar daqui um cadáver, e realmente ele cumpriu a promessa. Tá? É que, antigamente, gente, os políticos costumavam cumprir as suas promessas, sabe? É terrível a gente ter que falar isso, mas ele fez o que ele prometeu. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, deixe um comentário. O tema é bastante interessante. Tá bom? Não deixa de se inscrever, hein? Um grande beijo e até a próxima edição do Avesso da História.